já pode começar. Vamos ver. Chegamos aí ao nosso quarto e último webinário, né, da disciplina, e espero que tenha sido proveitoso, interessante, a gente sabe que foi, mas espero que tenha sido proveitoso aí para todos os alunos. Eu espero que fique o legado aí deles pensarem a questão logística, assim, mais profundamente, vamos dizer assim. É igual eu estava pensando, quer dizer, as situações do dia a dia e as situações do cotidiano, eles envolvem também situações que envolvem, né, um pensamento logístico para que a coisa funcione melhor. Então, além do campo profissional, a gente espera também que essa caminhada nessa disciplina possa contribuir de alguma maneira para a melhoria de cada um, tá? No mais, você fica à vontade. Assim, Em relação à pequena apresentação que eu vou fazer, fica a seu critério. Na hora que você quiser, é só vocês já falar. estão vendo a minha tela, não estão? Sim. Então, ótimo. Agora eu não vou ver vocês, porque eu vou para o lado de lá, mas vocês, por favor, me interrompam quando quiser, e daqui a pouquinho eu passo a palavra para vocês, tá ok? Bom, como o Alessandro muito bem já iniciou, a gente então dá início ao nosso quarto módulo, né, pessoal? E assim, eu fico feliz de chegar até aqui e ao mesmo tempo triste, né? Como eu estava comentando, porque é o último, né? Mas assim, espero que com louvor, né? Que vocês tenham o poder de ter aproveitado, e se não aproveitaram em tempo, que dá tempo ainda de dar uma passadinha nos slides e dar uma olhadinha também nos fóruns, que está tudo muito legal. Bom, essa matéria é uma matéria também muito interessante, porque ela faz um movimento muito cíclico. O que eu quero dizer com isso? No primeiro módulo, nós estudamos os conceitos, nós vimos as bases, né, para o desenvolvimento da gestão logística. E aí a gente passou o segundo e o terceiro módulo tentando entender tudo que vem a ser desenvolvido para que isso possa acontecer. E aí, quando chega nesse finalzinho, a gente vem, então, no quesito operacionalização. E aí é que eu parei e tentei conversar desde o do início com vocês, porque tem muito a ver também com os métodos quantitativos e com as ferramentas que cada empresa propõe. E isso tem tudo a ver, não só, por exemplo, uma empresa pode usar um sistema próprio, né, que ela comprou para desenvolver a atividade dela, como pode também trabalhar um Excel, como pode também cada um fazer uma coisa diferente, né? Mas, em especial, é muito complicado a gente parar aqui para poder mostrar para vocês em 50 minutos como que seria a gente fazer e montar um Excel. Então, a apostila, ela traz na unidade 4, que inicia-se na página 123, exatamente um momento onde ela apresenta esses métodos quantitativos e essas ferramentas, e ela apresenta uma forma de trabalhar com Excel. Então, ela mostra conteúdos matemáticos, integral, essas coisas. Mas aí nós achamos amplos demais e nós, então, tentamos pegar exemplos do que o pessoal está fazendo aqui na sala. Bom, mas antes disso, lógico, eu trouxe algumas coisas aqui para poder, como eu disse, a disciplina é um tanto cíclica, para a gente poder fechar esse ciclo, né? Por exemplo, operacionalização logística, então eu tenho que fechar o ciclo com os conceitos, com todo esse passo a passo que eu fiz, certo? Bom,
Então, lá no início, e eu sempre venho falando com vocês, lá na página 24 da nossa apostila, e também no slide, no primeiro slide que a gente tem um quadradinho, um gráficozinho, um quadro que aponta, então, todas as atividades que aparecem na logística, desde o planejamento, de quando a gente tem o pedido, aí o pedido é processado, onde é feita a análise de qual tipo de transporte eu devo utilizar, né? Como eu disse a vocês, a gente tem que parar para pensar se eu vou levar pão e eu vou levar merenda escolar, ou eu vou levar os refratários que vão fazer a merenda escolar, como é que eu vou carregar isso? E como eu disse a vocês, tem plano A, tem plano B, né? Se um esquema não dá certo, como que eu vou fazer com o outro, né? Bom, outra coisa é administrar o estoque disso, inclusive isso tem tudo a ver com o fórum dessa semana. Eu coloquei um fórum essa semana, gente. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade de olhar, mas é uma delícia. Eu não vou aguentar, eu vou ter que falar. O fórum dessa semana ele apresenta um case onde há um hospital e o hospital ele faz um trabalho onde ele propõe o seguinte: é, é um hospital geral, municipal, e ele adota uma política de estoque onde há mínimo de estoque de 100 luvas e máximo de 1.100, sendo que demora 60 dias para poder chegar luvas novas, mas só que não pode ficar sem. E aí ele então o que a pergunta, né? E a grande pergunta é: aproveitando a situação, verifique qual atitude logística o Estado ele teria de tomar mediante ao hospital. Quer dizer, porque tanto o Estado tem que fazer o controle, quanto o hospital também, certo? Então, esse momento é maravilhoso, porque não só propõe a administração do estoque, que é uma das atividades do planejamento logístico, mas também mostra uma coisa que vai ser falada aqui na operacionalização logística, que é a ideia da logística integrada, né? Olha só, que é uma coisa que foi apresentada no primeiro fórum, lá no módulo 1. Para quem não lembra, ou quem lembra, né, pode muito bem contestar, atestar aí junto comigo a veracidade do que eu estou dizendo. E aí, quem não se lembra, dá uma corridinha lá depois. Pode ser? Então, no primeiro também falava sobre a logística integrada. Por quê? Porque pedia exatamente uma solução para o problema. E a solução do problema era exatamente integrar uma coisa na outra. Ou seja, às vezes o Estado ele propõe uma solução e o hospital tem um sistema que auxilia aquela análise que o Estado está propondo em relação à logística das luvas. Então, integrar as duas coisas é maravilhoso. Entenderam como que é tão óbvio? Né? Integração é lógico, né? Bom, depois, então, a gente precisa da localização. Ô, gente, eu estou falando rápido, está todo mundo certo? Tá beleza aí, Alessandro? Ok, Raquel.
Beleza. E aí, gente, a gente continua, então, no apoio operacional, que é dar compras, a gente vê no serviço público a licitação, tem raros os momentos que não tem licitação, mas existem esse momento, e a apostila trouxe isso também, a questão da armazenagem, né? Porque, principalmente na questão das merendas, as meninas vão falar aí da apostila que o Alessandro vai apresentar para a gente. Tudo isso é perecível, né? Porque a apostila mesmo, se ela não for apresentada dentro do momento certo, não adianta nada, né? Não adianta porque vai passar o tempo e aí acabou o prazo, né? Ficou vencido e o alimento a mesma coisa. O manuseio dos materiais, a manutenção da informação, a forma como é embalado, né? O transporte disso tudo. Bom, e aí, como eu estava dizendo, tudo isso foi dado em todos os módulos, eu não sei se vocês perceberam, sempre pensando nessa questão de que a gente tem que almejar aqui os custos, né? Ou seja, a gente tem que pensar em baixo custo, abaixar, reduzir sempre os custos, porque não é à toa que a logística ela existe hoje, a gente tem tentado terceirizar tudo isso. Para tanto, a gente precisa entender o que é o operador logístico e o que é a logística integrada. Vou só fechar aqui, pessoal. Lecionar em casa não é brincadeira, não, né, gente? É muita conversinha também. Bom, continuando mais um pouquinho aqui, eu coloquei então para vocês o que é o operador logístico. Então, o operador, ele é aquele profissional da logística que vai ser responsável por fornecer todos os recursos para a execução das atividades, que vai ser aquela pessoa que vai fazer a análise do tipo de transporte adequado, do tipo de material, de armazenamento, de mercadorias, isso tudo que eu acabei de falar, né? De pedidos, de informações. Esse operador logístico é a pessoa que vai fazer todo esse planejamento. Para que o profissional tenha um bom desempenho como operador de logística, é essencial que ele possua essa habilidade, né? Essa habilidade de lidar não só com pessoas, mas de ser extremamente ágil, né? É uma pessoa de pensamento rápido, né? De saber lidar, então, com necessidades adaptáveis, né? E aí eu coloquei para vocês as responsabilidades do operador logístico. Então, ele organiza a parte da logística da empresa, ele presta consultoria, ele opera o sistema de informação, ele opera o setor de suprimentos da empresa, o que podem ser tanto interno como matéria-prima para a produção, sempre buscando, então, esse menor custo, como eu já disse, ele analisa a rentabilidade dos negócios a serem feitos, de maneira a maximizar os lucros, ele simula as distribuições para elaborar as formas de aumentar a rentabilidade, ele organiza esses aspectos relacionados com a produção, ele opera transportes dos materiais com o menor custo possível. Ele processa pedidos, ele organiza o sistema de embalagens, ele planeja uma estratégia, ele define os pontos de distribuição. Tem mais um tanto de coisa, no final das contas, ele controla os pagamentos, realiza as entregas, e no final das contas, né, tudo
tudo que a gente viu, tintim por tintim, dentro dessa lógica que é, então, o trabalho da logística. E aí eu coloquei alguns vídeos, eles estão não só no material complementar, mas eles estão também aqui no lugar correto. Só que antes de apresentar um pouquinho dos vídeos, eu quero falar para vocês o seguinte: no material, eu pontuei no cronograma as páginas onde eu acho que a leitura é mais adequada. E na página 150 da nossa apostila, e até a página 156, eu acho que tem um exemplo maravilhoso, que é um exemplo onde ele fala o seguinte: o livro traz assim, gente, um determinado prefeito ele solicitou ao secretário de Educação que fossem construídas escolas, olha só, para que a comunidade da região das escolas pudesse, então, ser atendidas. Para tanto, ele entregou ao secretário 7 terrenos baldios da prefeitura. E depois de diversas pesquisas, a equipe do secretário definiu para cada terreno quais as comunidades que poderiam ser atendidas, se a escola fosse ali construída. E na pesquisa foi considerado que todas as comunidades estavam contempladas e atendidas pelos 7 terrenos. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer nesse momento, que a gente vai tentar apresentar para vocês, porque é isso, essa análise que esse quarto módulo vem propor, né? Mas é muito particular de cada uma das atividades, né? Então, eu quero que vocês entendam, é isso, né? Como a gente conversou na primeira aula, às vezes para o Alessandro ele vai trazer a particularidade do trabalho dele, para que vocês entendam como que é proposto, para a Ju é de outra forma, Ju e Adriana, né? São de outras formas. Então, assim, para cada pessoa, no seu trabalho, ela enxerga de uma forma diferente o fato da logística. E eu queria apresentar rapidamente, eu acho que dá tempo, viu? Não dá, Alessandro? O seu é muito grande. Não, pode apresentar, Raquel, que é rápido. Deixa eu ver, eu consigo abordar isso rapidinho. Vou apresentar bem rapidinho, gente, só para vocês terem uma ideia. O cara falando aqui o que é essa ideia de operador logístico e depois o que é essa logística integrada. Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Persona. Hoje eu vou falar sobre o cargo de operador logístico. Beleza? Ok. O operador logístico geralmente trabalha em... Tá ok o som? Sim. Empresas que lidam diretamente com o recebimento, o armazenamento, movimentação e expedição de mercadorias, sendo que o profissional dessa área deve ter a capacidade de executar o seu trabalho em um ambiente onde há um grande fluxo de pessoas e de cargas. O operador precisa prestar bastante atenção aos detalhes e conseguir trabalhar sob pressão, dado que nem sempre a atmosfera de empresas que lidam com mercadorias é calma, já que um atraso numa entrega pode significar a perda de um cliente. Dentre as principais funções dos indivíduos que trabalham como operadores logísticos estão o controle de estoque, o armazenamento de cargas e a gestão de transporte, que está diretamente relacionada com o recebimento e a expedição de produtos. O seu trabalho pode ser medido conforme as quantidades separadas nos pedidos, se estão de acordo com as quantidades solicitadas e também se não há produtos que não estejam na listagem de separação. Para que o profissional tenha um bom desempenho como operador logístico, é essencial que ele possua habilidades para lidar com pessoas, ser bastante organizado e ter agilidade no seu trabalho. Suas principais ferramentas de trabalho são os porta-pallets, empilhadeiras, carrinhos, scanners e estoques automáticos, além de ferramentas virtuais como sistemas e softwares de armazenagem e de distribuição.
planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos. É dessa forma que o operador logístico pode maximizar a eficiência da sua empresa e melhorar de forma operacional o atendimento ao consumidor. Esse foi o Papo Persona dessa semana, e se você quiser saber mais sobre... Bom, né? Era mais para ilustrar. Desculpa, pessoal, saí da tela, perdão. Mas era mais para ilustrar o que a gente já havia apresentado, na verdade, né? E aí tem um outro vídeo que eu achei muito legal também, que é o que fala da logística integrada, porque eu acho que ele vai dar uma entrada, uma introdução ao que o Alessandro, não sei se as meninas prepararam alguma coisa ou alguma outra pessoa tem algum interesse em apresentar, ou falar, né, ou contar um pouco da sua ideia, da sua vida e do trabalho. E a ideia exatamente... Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Ainda não, né? Ainda não. Deixa eu compartilhar de novo. Agora vai dar. Eu quero fera nesse negócio. Deu? O Raquel começou a compartilhar e parou. Foi mesmo. Agora está indo. Um pirraço com a gente não, né? Não. Fiura, hora dessa. Agora deu certo? Deu, né? Bom, então, só lá no finalzinho, só para vocês terem uma noção, o outro vídeo, como eu disse a vocês, é sobre a logística integrada. E eu acho que ele dá, então, essa introdução ao que o Alessandro vai falar. O transporte de combustíveis, florestais, minerais, produtos químicos e containers exige soluções específicas. A VLI carrega e distribui com segurança e competitividade as cargas de seus clientes de maneira customizada à necessidade de cada negócio. Em um território com grandes dimensões como o nosso, você já se perguntou como isso funciona na prática? A VLI responde a esse desafio por meio de um sistema de logística eficiente, capaz de oferecer as melhores soluções em uma operação integrada de portos, ferrovias e terminais. Veja como é esse trabalho. O abastecimento de derivados de petróleo, como o óleo diesel e a gasolina, consiste em levar os produtos das refinarias e portos diretamente às bases das distribuidoras responsáveis pelo abastecimento de postos de combustíveis. A VLI transporta também torete de madeira, matéria-prima para a produção de celulose, contribuindo diretamente para o protagonismo do Brasil no mercado mundial de produção de papel. Os minerais como a bauxita, cromita e manganês são essenciais para o abastecimento de unidades industriais e também com grande vocação para a exportação. O sistema logístico da VLI é formado por 5 corredores que englobam operações em 10 estados e no Distrito Federal. Para a movimentação de produtos industrializados, a VLI também atua em terminais de clientes, levando a carga por mais de 7.000 quilômetros de ferrovia até portos localizados em São Luís, Santos, Aratu e Vitória. Até 2019, a VLI investirá 9 bilhões de reais para ampliar a sua movimentação de carga em até 50%, com foco nas novas demandas desse mercado. Integrar portos, terminais e ferrovias é a missão da VLI para trazer mais eficiência e agregar valor para quem produz e contribui para o desenvolvimento do país. VLI, com você criamos valor. Bom, então, na verdade, eu não queria que vocês ficassem focados
no... A logística é vista por muitos gestores como uma Peraí, área gente. estratégica dentro das organizações. Isso, obrigada. Na verdade, eu não queria que vocês ficassem focados na atividade da empresa, da VLI, não, né? O objetivo aqui era mostrar exatamente a necessidade que o operador, a necessidade que a gestão logística faz de ter um sistema, de poder integrar tudo isso que ela desenvolve, desempenha e tem necessidade de fazer. Vamos deixar o pessoal falar, né? Bora lá, pessoal. Vamos exemplificar aí a realidade de cada um. Começar por você, Alessandro? Pode ser? Tranquilo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Na realidade, o que eu preparei aqui, Raquel, foi um fluxograma explicando como é que funciona a produção de material didático dentro dos programas que a gente trabalha no Instituto Federal. Tá? É algo que eu faço, a gente faz com a recorrência e aborda alguns temas aí que a gente passou. Então, aqui, a ideia é passar uma questão mais prática, tá? Assim, do dia a dia, como é que funciona. E aí, se tiver alguma pergunta, se alguém quiser perguntar, pode interromper, não tem problema nenhum, não. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Enquanto ele tá compartilhando aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa na plataforma, tenha o dia também. Eu sei que a Alessandra está com vocês, mas qualquer coisa tem meu e-mail também, podem ficar à vontade, tá? E se eu não responder, com certeza é porque eu não vi. Pode cutucar de novo. Isso. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Então, só para mim traçar um histórico aqui, quando eu entrei no Instituto, 2013, a gente tinha, o Instituto ele recebia, o sistema, a logística que existia é o seguinte, as apostilas elas vinham do Instituto Federal do Paraná, já prontas, chegava um caminhão, descarregava lá no Instituto, lá no almoxarifado, e ali juntava aquela multidão de gente, separando material para encaminhar para os polos de educação à distância. Na época, o Instituto tinha em torno de 90 polos de educação à distância. Então, vocês imaginam a quantidade de material e o tamanho do trabalho, era um trabalho braçal, embalar e tal, e tudo para que esse material chegasse ao destino final, tá? Aí, a gente começou a tentar aperfeiçoar esse processo. Vocês estão conseguindo? A tela tá compartilhada aí normal, Raquel? Agora sim. Beleza. Então, eu fiz o fluxograma explicando como é que funciona essa situação. Então, tudo parte do projeto pedagógico do curso. A partir do momento que concebe um curso, vamos ofertar uma pós-graduação, um curso técnico ou qualquer outro curso que seja. Então, aqui você tem o projeto pedagógico e ali a gente tem disciplinas dentro daquele projeto político-pedagógico, tá? Aí, o que vai acontecer aqui no nosso fluxo? A gente vai identificar essas disciplinas, tá? A gente passa por uma equipe, que é uma equipe de diagramação, que ela vai verificar se existe esse material disponível na rede. Peraí, Alessandro, para mim está bem pequeno. Está pequeno? Nossa, fala onde que está. Deixa eu tentar. Aumentou ou não? Aumentou, mas aí... E aí? A Poli também não está conseguindo, tá vendo? Porque... Melhorou agora? Ou então, sabe o que você pode fazer? Mostrando para a gente exatamente onde que você está falando. Tá, eu tô aqui, ó. Nesse ponto. Ainda está muito pequeno para ver? Só para você ter ideia, não dá para ler, né, gente? Olha que coisa, na minha tela tá grandão, mas deixa eu tentar uma coisa aqui, peraí. Só um minutinho. É porque é assim, na hora que compartilha, depois você deixa lá
Tá, eu coloco. Também Tá. a gente pega na plataforma, né, pessoal? Não, tudo bem, mas deixa eu fazer uma questão aqui que eu vou tentar pegar aqui, só um minutinho. Se você não importar, Alessandra, a gente Não, pediu eu mando, material complementar. eu coloco na plataforma, mas deixa eu ver se eu consigo projetar maior aqui, pegando do e-mail aqui. Ah, tá. Peraí, só um minutinho. E ficou tão lindo. Tá, ó, eu vou compartilhar, eu interrompi o compartilhamento, eu vou compartilhar a tela do meu computador, de repente vai dar certo. Vamos lá. Ficou maior agora? Não, ainda não está. Continua pequeno? Então, Agora que a gente está vendo. bom, eu vou mandar aqui eu vou dar um jeito aqui de anexar aqui deixa eu ver se eu consigo anexar no chat aqui, só um minutinho. Ai, que aí a gente consegue abrir, né? Deixa eu tentar anexar aqui. Já sei. Eu vou mandar no WhatsApp aqui. Diga, Ju. Oi? A Juliana está levantando a mão aqui para poder. Pode falar, Juliana. O microfone dela não funciona, mas ela vai falar um pouco de como que funciona o controle de estoque da alimentação escolar na escola, que é por meio de um programa que eles vão acessando por meio de um link que vai sendo disponibilizado pela nutricionista do CRE. É isso? E mensalmente tem que acessar para poder fomentar o sistema. E neles, então, eles vão colocando a entrada e a saída de produtos alimentícios e vão preenchendo durante a semana. E ao final do preenchimento fica o que sobra, o que será o nosso estoque para o mês seguinte. Ô Ju, e também isso é com reuniões com o pessoal da escola, com os pais, como é que é? É só entre vocês para poder trabalhar o estoque? Ah, é a vice-diretora, entendi. Ela tem esse poder de avaliar mensalmente o que sobrou, o que não sobrou, o que vai ter. Ah, tá. E você que é a responsável pela ATB, entendi. Entendi. Aí você faz o pedido e então vem o que você precisa. Eu estou dizendo porque a minha filha estava estudando numa escola municipal aqui da minha cidade, e a gente tinha algumas reuniões exatamente com a nutricionista da escola. A minha filha ficava de 7h15 até 4 horas da tarde. Como era horário integral, então, ela não podia levar nada, né? Já entrava para tomar café, tinha a hora do almoço, os demais lanches. É maravilhoso, a alimentação perfeita. Eu vou te falar assim, eu nunca vi nada igual. Gente, só para vocês terem, eu já falei isso para vocês. A minha filha, a coisa que ela mais ama é arroz e feijão, né? Coisa ela chegar falando que ela ama. Então, terem noção do nível, né, e de como que eles
vocês conseguem fazer isso maravilhosamente bem. Parabéns, viu, Ju? Muito bem, controle perfeito. Bom, Raquel, eu continuo aqui ou a gente... Ajuda falando só para finalizar. Ah, A nutricionista atende muitas escolas ao mesmo tempo, mas ela propicia treinamento para lidar com o sistema. Ah, tá. Beleza. Entendi o sistema, o controle de estoque, né? Beleza. Então, tem as pessoas que fazem, tem as pessoas que controlam tudo isso. Ok, Ju. Obrigada pela sua contribuição, viu? Vamos lá, deixa o Alessandro continuar. é porque eu não estava enxergando o chat, não vi que ela estava digitando, desculpa. Não tem problema nenhum, né? Que isso. Tranquilo. Mas vamos lá. Aí, igual eu estava falando, quer dizer, começa lá no projeto pedagógico do curso, a gente verifica se existe esse material disponível na rede, tanto lá no site do MEC, quanto no site de outros institutos federais ou universidades. Por quê? Todo material que é produzido com recurso público, ele é de domínio público. Então, a gente pode pegar esse material e reproduzir e utilizar ele. Bom, existindo esse material, isso passa por uma avaliação pedagógica, e esse material sendo aprovado, a gente passa para a etapa posterior, que é justamente a diagramação, coloca a capa com o nome do instituto, e aí a gente vai encaminhar para a gráfica. Caso não Isso tudo está aqui no triângulozinho? Aqui nessa parte preta é a decisão de utilizar momento. uma apostila que já existe em outro instituto, e vai ter uma análise pedagógica para aprovar, e antes da gente encaminhar para a gráfica, né, fazer a diagramação, ou se não tiver esse material disponível, ou esse material foi inadequado, a gente vai ter que produzir essa apostila. Aí tem que produzir o conteúdo. É um processo mais complicado, porque aí tem casos que a gente tem que abrir até um edital para que o professor desenvolva esse conteúdo, para depois chegar nessa etapa de diagramação, colocar a capa, e aí a gente encaminha para a gráfica, tá? Só que aí a gente tem aí uma etapa de preparação, que é uma etapa anterior, que é o que a Raquel já até abordou aí durante a disciplina. Como a gente está falando em serviço público, eu não consigo simplesmente ligar para a gráfica, me manda aí 200 mil apostilas. Quanto é que é? Tanto. Vou depositar na sua conta. Isso não existe. Então, a gente tem que passar por um processo licitatório, que é bastante complicado, e a gente tem que ter a noção de toda a logística que envolve o fornecimento desse material para que a gente consiga fazer uma contratação eficiente. Então, a gente começa primeiro com um documento de formalização de demanda, tá? E lá vai constar quantas apostilas que eu vou fazer durante um determinado período, se eu vou comprar aquilo como um serviço de impressão gráfica, se eu vou comprar aquilo como material. Então, tem que ter toda essa caracterização. Que modalidade de licitação que eu vou utilizar? A mais utilizada é pregão, tá? E como a apostila são quantidades variáveis e é estimativo, então a gente usa o que a gente chama de sistema de registro de preço, onde a gente estima uma quantidade a ser comprada e a gente não tem a obrigação de contratar aquela quantidade, tá? Então, o mais utilizado nesse caso aí é o sistema de registro de preço. O que acontece? Quando a gente desenha essa licitação, e aí eu contei um pouco da história lá, como é que funcionava antes, que a gente recebia um caminhão, descarregava, fazia um mutirão para separar a apostila e tudo mais. Quando a gente começou a desenhar esse novo processo de compra para fornecimento de apostila, eu, juntamente com a equipe lá, a gente resolveu mudar isso totalmente. Nós começamos a contratar o serviço da gráfica, tá? A gráfica imprimia as apostilas que a gente mandava, mas ela já entregava para a gente nas 13 unidades do Instituto Federal. Então, ela já fazia a separação do material, apostilas de matemática, de português, da disciplina A, B, C, D, assim por diante. Ela não mandava tudo de uma vez para um polo só para vocês fazerem esse trabalho. Não, aí ela começou a mandar para 13 unidades diferentes. Então, assim,
aquele trabalho que a gente tinha de receber em Montes Claros e dividir para as 3 unidades, a empresa que ganhou a licitação, ela absorveu essa logística de encaminhar esse material diretamente para cada campus, entendeu? Amém, né? Amém. E aí o campus, por sua vez, distribuía internamente e disponibilizava para os municípios mais próximos ali da sua área de abrangência, tá? Então, isso foi feito tudo via licitação, inclusive o seguinte, como a gente licitava uma quantidade muito grande, a primeira licitação foi uma quantidade menor, isso lá em 2013, o Instituto pagava em torno de R$ 14 por caderno didático, aproximadamente de 100 páginas. Quando a gente refez a licitação e aí já abrangiu uma quantidade maior, houve uma atratividade maior de empresas, nós baixamos o custo para R$ 4,20. Era praticamente o material mais barato produzido na rede federal a nível de Brasil. Assim, que a gente conseguiu fazer essa redução de custo, tá? Então, vencida essa etapa aí da licitação, depois que esse material já está diagramado, a gente encaminha para a gráfica, mas ao encaminhar para a gráfica, a gente tem que saber quantos alunos matriculados a gente tem, em que curso que eles estão matriculados, se eles estão frequentes ou não. Então, assim, tem toda uma preparação, uma logística por trás dessa questão, que vai depender da secretaria, do registro escolar, para estar informando para a gente, para estar mandando para a gente, na realidade, essa informação. Então, só para a gente contextualizar, a logística não se faz sozinho, é uma logística integrada. E quando a gente chama de integrada, ela integra, aqui nesse caso, vários setores e vários agentes. Eu citei a questão da secretaria escolar, a gente tem lá o setor pedagógico, que faz a análise desse material, a gente tem um setor de diagramação, que faz a arte, que faz a diagramação dessa apostila, tá? A gente tem o pessoal que concebeu o curso, nós temos o nosso parceiro, que é a empresa gráfica, que ganhou a licitação, nós temos uma transportadora, que a gráfica contratou para entregar esse material, temos uma empresa de embalagem, que também disponibilizou a embalagem para embalar esse produto, tá? E aí nós vamos ter os outros parceiros, que são os parceiros municipais, que são as prefeituras, que através da sua Secretaria Municipal de Educação, retiram esse material em cada campus do Instituto Federal. Então, assim, é uma logística integrada que envolve não só a integração de vários atores internos e externos, mas também alguns tipos de modais de transporte. Quer dizer, a gente vai ter o transporte aí, vai ser praticamente rodoviário, né? Mas a gente vai ter um transporte que vai começar quando ele sai lá da linha de produção macro, por caminhão e tal, e depois ele chega lá na ponta sendo transportado até em carro pequeno, tá? Então, é só para vocês terem essa noção. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, aqui eu vou interromper esse fluxograma, mas eu já postei lá no WhatsApp, vou disponibilizar para vocês na sala, só para vocês para vocês terem uma ideia, como é que a gente trabalha isso em termos de planilha. Porque, assim, para mim mandar esse pedido para a gráfica e para isso ser distribuído lá na ponta, a gente faz isso via planilha de Excel, com todos os dados e tal. Essa que eu vou mostrar que é relativamente pequena, mas tem algumas bem maiores. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela. Depois você manda para o meu WhatsApp também, que eu quero. Tá, tudo bem. Deixa eu ver se essa... Distribuição de apostilas. Tá, só um minutinho. Só um minutinho aqui, que o meu Excel... Bom, vamos lá. Vou projetar aqui agora para vocês. E é rodoviário porque o modal é aqui, né? Porque Sim. se fosse em algum lugar Sem mais... dúvida. Aqui, ó.
Isso aqui é um pedido que a gente fez, ele não é novo, não. Apareceu a tela aí do Excel, Raquel? Ainda não. Não? Ainda não. Ah, apareceu, agora sim. Ok, então tá. Isso aí é só para vocês terem uma ideia como é que é feito, tá? Então, quando a gente manda isso para lá, a gente cria um link, nesse caso aqui, foi criado um link no Google. Essa apostila, ela é compactada, e aqui eu tenho que colocar todos os dados dela: curso, nome da apostila, quantas páginas ela tem, quantas apostilas vão ser impressas. Então, tem que abrir uma por uma, abrir, que eu digo assim, abrir o arquivo de uma por uma e verificar quantas páginas ela tem. Por quê? A gente paga por página impressa. Nossa. Tá? Então, assim, aqui a gente tem um pedido relativamente pequeno para caber aqui na tela. Então, eu já mando aqui, ó, falando exatamente quais os locais que vão receber esse material, as quantidades, porque na hora que... Ainda tem uma etapa posterior aqui, que quando esse material chega lá em cada campus, o pessoal que recebe o material tem que validar para mim poder pagar a nota fiscal, tá? A gente só faz o pagamento depois que isso está totalmente conferido e validado. Então, é só um exemplo como é que a gente faz aqui, em termos de planilha de Excel, para estar organizando essa logística. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui, não sei se está dando para ver aqui, o valor por página, 3 centavos, e aqui a gente já tem o valor de cada material, de cada total desse material que vai para cada lugar. Esse pedido aqui é um pedido pequeno, foi R$31 mil aqui, e cada local, Almenara, vai receber essa quantidade nesses valores. Araçuaí, da mesma forma. Então, aqui a gente faz dessa maneira e encaminha lá para a gráfica para que ela separe esse material e encaminhe para a gente, tá? Aí a gente tem que conferir não só a quantidade, mas o valor. Então, tem que ter toda essa preparação aqui antes, e aí, nesse caso, a planilha de Excel nos ajuda muito, porque qualquer alteração que tiver aqui, a gente consegue ajustar sem maiores problemas, tá? Então, aqui é o que a gente mandou para a gráfica. E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente manda para o campus. Mas a planilha particular à necessidade de vocês aí, né? Muito legal. Sim. Aí aqui, a partir dessa daqui, Almenara recebeu essa quantidade. Araçuaí recebeu essa quantidade, Arinos, Diamantina e assim por diante. Aí a gente tem que encaminhar, no caso, para cada campus desse aqui, a distribuição que ele vai fazer lá internamente, tá? Aí eu vou projetar aqui, só rapidinho aqui, para não tomar muito tempo, só para vocês verem. Aqui. Apareceu outra planilha aí agora? Parece que não está... Agora vai aparecer. Sim, apareceu. Isso. Então, aqui é justamente o que eu falei, ó. O Polo Almenara estava lá que ia receber aquela quantidade de apostilas. Mas dentro de Almenara, ele tem que mandar 50 para Divisópolis, 50 para, na realidade, é Mata Verde, 50 para Rubim, totalizando aquelas 50. Araçuaí, 50 para Coronel Murtas, 50 para Francisco Badaró, 49 para Medina. Chegando lá, eles têm que fazer essa segunda divisão, tá? Às vezes, ela já, dependendo da quantidade, ela já vem prontinha lá na gráfica, mas dependendo, lá no campus, eles têm que reembalar isso para encaminhar. E isso você consegue também saber, por exemplo, tá embutido aí dentro, se é de português, se é de matemática, se é de artes? Sim. Não, aqui em cima tem o nome das apostilas. Na primeira linha aqui, ó, eu tenho polo e eu tenho falando. Aqui, por exemplo, agronegócio, informática, administração, eletrotécnica, segurança do trabalho. Entendeu? Entendi. Então, aqui a gente já encaminha... Temas, né? Isso. Já os temas, a quantidade. Isso. Já o nome da apostila, que vai estar para eles lá. O nome das cidades. Isso. E a quantidade. Então, assim, é só para contextualizar mesmo, assim, na prática, como é que funciona, e a gente chamar atenção para essa questão. Quer dizer, existe toda uma preparação e etapas posteriores. Do nascimento da apostila até a gente conseguir colocar essa apostila na mão do aluno e conseguir pagar isso para o fornecedor, é um caminho assim longo, e se a gente não desenhar isso de forma correta, dá
dá muito mais trabalho, porque assim, e nisso, a planilha de Excel facilita muito, porque a quantidade que chega, eu já sei o valor que vai chegar, então quando eles faturam lá, fatura simples remessa para a gente, eu já confiro. Na hora que ele fatura, encaminha a nota fiscal de fato, a fatura com valor, eu já tenho lá na planilha também. Então a gente vai conseguindo conciliar e pagar. Esse é um pedido relativamente pequeno, mas tem pedidos que chegam a mais de 200 mil reais, 300 mil reais, então se envolve uma quantidade, inclusive, de apostila muito Legal maior. vocês fazerem isso só com Excel. Oi, Raquel? Legal vocês fazerem isso só com Excel. Isso. Não temos, nesse caso, não tem um sistema específico. Essa parte preparatória é feita toda no Excel. Entendeu? Muito bom. É feito realmente tudo no Excel. E eu tive pensando aqui, quer dizer, tudo envolve logística. Se você for fazer uma festa junina na escola, você tem que pensar em todos esses detalhes de logística, como é que o material vai chegar, quantas pessoas vão participar. Muito legal mesmo. Que tipo de... Tem esse controle no Excel também, Ju? A sua internet travou aí, Raquel. Eu estou travada, mas eu estou escutando vocês. Tá. Não, agora parece que destravou. Então, assim, era só para dar esse panorama aí prático, assim, que a gente utiliza, como que funciona, e chamar a atenção aí na expectativa de poder contribuir um pouco para que eles, né, pensem a questão logística de forma mais sistematizada. Bom, Raquel... Com certeza. Meu rosto está travado, mas eu estou escutando. Não, tranquilo. Vocês estão me escutando? Não, beleza. Aí, da minha parte, é isso, Raquel. Fica à disposição aí. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa esclarecer, estou à disposição. Alguma curiosidade, pessoal? Tá? A gente está chegando aí 10 minutinhos para o final aí. A lista de presença, como eu estava preparado na apresentação aqui, eu não coloquei para vocês, mas eu vou colocar lá na sala e colocar aí no WhatsApp. Empolgou, né, Alessandro? Não, é o seguinte, é porque dá um probleminha aqui, porque como eu tenho que ficar permitindo o pessoal entrar, se eu sair da tela para colocar a lista, corre o risco de alguém ficar do lado de fora da sala. Entendi. E eu estou travada, mas vocês estão me escutando, não estão? Sim. A imagem que está travada por algum motivo. Eu li aqui no chat que a Juliana coloca a questão das apostilas, né, que foram impressas na escola, e realmente, assim, são serviços que a gente não tem condição de absorver, então a gente tem que realmente contratar, terceirizar, esse tipo de coisa, né? Tá. Tem uma outra observação aqui do Sérgio, seria possível adiar a data da entrega da atividade para 27/8, domingo? Acho que não deve ter problema não, Sérgio, a gente pode adequar. Bom, parece que a internet da Raquel travou. A gente vai dando sequência aqui. A lista, não se preocupem, que a gente vai colocar, tá? Eu vou colocar a lista tanto no WhatsApp quanto lá na sala virtual, e vocês assinam, não vai ter problema nenhum, não. A gente vai caminhando aí para o encerramento. A internet da Raquel estava travando um pouco, acredito que agora travou de vez. Agradecer a todos vocês a atenção, né? Quer dizer, mais uma disciplina, a gente encerrando. Em relação à atividade aplicada, se tiverem dúvida, entrem em contato comigo ou com a Flávia, a gente vai estar à disposição para orientar vocês. Eu até tinha conversado com a professora Raquel que, além da planilha de Excel, a gente pudesse trabalhar também com a questão do fluxograma, que eu acho que é talvez mais fácil, até pela questão de acessibilidade, a gente consegue fazer fluxograma aí com aplicativos online, ou mesmo pelo PowerPoint, ou usando ferramenta aí do Word. Então, não vejo
problema nenhum nesse sentido, tá? Então, é chamar a atenção de todos vocês para não deixarem as atividades pendentes, para a gente poder já estar caminhando para o encerramento do curso. Na próxima semana, a gente já vai estar começando a última disciplina, tá? E aí já realmente a reta final do curso, e dizer que estamos aqui à disposição, agradecer mais uma vez a confiança e esse tempo desprendido aqui com a gente, e Deus quiser, no final de setembro aí, a gente já está encerrando, e na esperança de ter ficado uma mensagem de conhecimento, de renovação aí para vocês dentro do serviço público, e aí carregar alguma coisa aí para as nossas vidas. Muito obrigado, uma boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta aí, estou à disposição. Sebastião coloca aqui que vai sentir falta. Nós também, com certeza, sentiremos falta. Eu sempre falo, quando a gente está finalizando um curso como esse, não só como na equipe aqui docente, mas como aluno, a gente já fica naquela expectativa. Assim, a gente chega àquele ponto que a gente fica doido para terminar, né? Assim, para virar a chave, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, a gente já criou a rotina de estar estudando e estar participando do curso, a gente já fica com aquele vazio também, o que a gente vai fazer, né? Pode falar, Sebastião. Ô, meu querido professor Alexandre, meus queridos colegas, professora, eu queria, em nome de todos os colegas, agradecer, professor, você e a coordenação, por ter entendido nesse período todas as nossas demandas, né, nossas angústias, muita correria, e parabenizar que vocês conseguiram colocar para a gente uma pós-graduação com qualidade, com professores muito bem conceituados, e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente conseguisse acompanhar, porque a correria tem sido realmente a nossa rotina. Obrigado, tá? Eu sei que não está acabando, mas a gente ainda nesse tom aí de reta final. Obrigado, professor. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de nos encontrarmos de novo aí nessas estradas, nessas caminhadas. O aprendizado foi muito... Às vezes parece que nós estamos desligados, mas é por causa do cansaço, por causa da correria, às vezes acompanhando o conselho de classe, às vezes reunindo, mas pode ter certeza, professor, você e a sua equipe comandou muito bem esse curso, conduziu com maestria, todos os professores atenderam aí com muita satisfação a nós, as atividades foram muito dinâmicas, muito produtivas, sempre que necessário foi adaptada para a gente. Fica aí o nosso muito obrigado, viu, professor? Parabéns mesmo para você e toda a equipe, viu? Tá joia, Sebastião? Eu não sei se vocês escutaram o meu agradecimento, vocês escutaram, não sei se eu caí antes. Não, acho que interrompeu, Raquel. Né? Ô, gente, eu também queria só agradecer, porque foi maravilhoso para mim. Muito obrigada, viu, Alessandro? E agradeço mesmo. Nossa, foi muito bacana mesmo a participação, carinho de todo mundo, viu? Obrigada. Eu estou à disposição, se vocês quiserem, vai ser um prazer poder manter contato com vocês. Tá joia, Raquel. Nós que agradecemos, tá? Vou te agradecer, o Alisson depois pode falar, vou te agradecer em nome do Instituto, tá? Esperamos aí revê-la em breve em algum outro curso que a gente possa estar ofertando. Tá? Amém. E depois a gente mantém contato. Aquela situação que você me demandou, não consegui olhar, mas eu vou dar uma atenção maior naquilo, tá bom? Com certeza. Viu? Washington, levantou a mão, pode falar aí. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o plano de fundo, é minha menina mexendo no celular e colocou esse plano de fundo aí, depois eu tenho que tirar, agora que eu vi. Mas, muito obrigado, Raquel, obrigado, Alessandra, aí, pela condução das aulas. Com certeza, foi muito interessante, foi muito bom para todos nós essa aula. Raquel, como sempre, bem dedicada aí, em passar da melhor forma possível o conteúdo, facilitando, né, essa transmissão aí das informações, isso é muito, muito bom. E o papel um dos papéis do
os professores são esses, né? É esse. Facilitar essa transmissão aí das informações, do conhecimento, e agradecer a todos que estão aqui, e alguns já desconectaram, mas agradecer a todos vocês, estamos aqui à disposição para auxiliar no que for preciso. Alessandro relembrou aí, né, que iremos entrar na última disciplina, então não vamos desanimar. Alessandro também comentou que nós vamos virar a chave, mas outras oportunidades surgirão, podemos nos reencontrar aí em outras oportunidades. Bom, eu queria fazer uma festa, sabe? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí, e podem contar com a gente, tá bom? Boa noite. Tem alguém pedindo aí para prorrogar um prazo aí, tá, Alessandro? Aí eu já vi, é da atividade aplicada, mas é tranquilo, isso aí a gente ajusta aqui, não vai ter problema não, tá? Gente, é isso, ficamos por aqui. Boa noite a todos aí, e estaremos postando aí a data de início da próxima disciplina, e qualquer dúvida, contem conosco aí, tá? Grande abraço, Raquel, até a próxima, se Deus quiser. Tá? Até, pessoal. Pessoal. Foi um prazer, como sempre.